Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje nesse espaço tão importante, tão honroso, que é um espaço cedido pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. É com muita honra que nós estamos aqui para refletir sobre um tema muito importante: as orientações para o profissional de saúde mental no atendimento aos profissionais de saúde em tempos de Covid-19. É esse o nosso tema central. Esse tema, ele nos foi apresentado ao Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, cuja Comissão de Saúde Mental no Trabalho eu tenho a honra de presidir. Ele foi apresentado para nós pela doutora Jaqueline Carrijo, que é auditora fiscal do trabalho, e pela doutora Janilda Guimarães, que é procuradora do trabalho. Então, tendo a gente conversado sobre isso, decidimos convidar a doutora Ionara Vieira Moura Rabelo. Sejam muito bem-vindas, doutora Jaqueline, doutora Janilda, doutora Ionara. Bom, eu vou falar para vocês, dar um breve currículo da doutora Ionara. Ela é psicóloga, doutora em psicologia, professora adjunta da Universidade Federal de Goiás, psicóloga do Núcleo de Vigilância às Violências e Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Goiânia, é colaboradora do CEPED Fiocruz para atenção psicossocial e saúde mental para a Covid-19. Ela também é psicóloga na Organização Médicos Sem Fronteira, com atuação nos territórios ocupados da Palestina em 2011, Tabatinga, Amazonas em 2012, fronteira da Turquia e Síria em 2014 e 2015, Libéria 2015, Equador 2016, Etiópia 2019 e Moçambique 2020. Doutora Ionara, seja muito bem-vinda e eu passo a palavra para que a senhora possa cumprimentar a todos. Boa noite, é um prazer estar conversando com vocês, pessoas aguerridas que estão do nosso lado neste momento também, mas há muito tempo construindo uma história para trabalhadores e trabalhadoras de todas as áreas, e aqui especificamente falando com a área da saúde. Então, meu agradecimento, doutora Carla, Jaqueline, Janilda, pelo convite, espero que eu possa contribuir. Com certeza. E para que todos nós possamos nos contextualizar, né, nessas demandas apresentadas pela doutora Janilda e pela doutora Jaqueline, eu passo a palavra agora à doutora Janilda Guimarães de Lima, procuradora do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho da 18ª Região, Goiânia, Goiás, para que ela possa nos apresentar as motivações da demanda apresentada. Boa noite a todos, boa noite, Carla, Ionara, Jaqueline, aqueles que estão nos vendo e ouvindo aqui nesse canal, esse night, né, e o que nós fizemos, né, o que deu origem, né, a essa live, foi uma necessidade de tratar essa questão dos profissionais de saúde dentro dos planos de contingência. Nós fizemos uma reunião num procedimento promocional que o Ministério Público instaurou aqui no estado de Goiás para acompanhar os hospitais e as clínicas privadas nesse período de pandemia. Esse acompanhamento, ele está se dando de forma bem ampla. Nós estamos, assim, fazendo contato e parcerias com os sindicatos dos profissionais de saúde, os sindicatos dos empregadores, né, das empresas de unidades de saúde, os conselhos profissionais de saúde de todos os profissionais que estão envolvidos, enfermeiros, farmacêuticos, odontologistas e de medicina, e, em especial, a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás, que é a APASEG, que tem nos ajudado e tem sido uma excelente parceira com a gente nesse procedimento. Então, a gente trata de todas as questões necessárias para que esses ambientes de trabalho
tenham maior segurança e protejam seus trabalhadores, né? E também, por consequência, a população que está sendo recebida neles. E aí, nessa audiência que nós fizemos, inclusive com a APASEG, com a Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, nós colocamos a questão de estar nos planos de contingência, né, o estabelecimento de apoio profissional psicológico para os trabalhadores da saúde, né, dos hospitais. E após a nossa audiência nesse procedimento com as associações, eu e Jaqueline conversamos e tivemos a ideia, né, de fazer algo que pudesse qualificar, porque a Jaqueline aí vai dizer qual a percepção que ela teve, né, acompanhando esses planos de contingência, discutindo com os profissionais de saúde e com os hospitais. Então, a necessidade dessa live surgiu a partir da nossa percepção da fundamentalidade, né, desse tipo de apoiamento para os profissionais nesse período de pandemia. E aí a Jaqueline pode seguir, né, Jaqueline, para continuar, quer dizer, eu já dei aqui a informação do que é que surgiu, onde surgiu isso, e nós estamos trabalhando, né, assim, só colocando isso, que nós estamos trabalhando juntas, né, nos hospitais, esse procedimento só lida com hospitais públicos, né, mas ela trabalha em todas as áreas, públicos e privados, e no meu caso, nesse procedimento, é só os privados. Bom, nós vamos passar agora a palavra à doutora Jaqueline Carrijo, né, para que ela também possa apresentar suas motivações. Boa noite a todos. Muito obrigada, doutora Ionara, pela disponibilidade, né, pelo apoio de sempre. Né? Obrigada, Carla, a equipe do Fórum, doutora Danilda. Bom, a Auditoria Fiscal do Trabalho, desde janeiro, final de janeiro, quando houve o anúncio da pandemia, o anúncio global, nossa equipe já se preocupou em elaborar documentos fiscais, alguns recomendatórios e outros já para a Auditoria Fiscal, para cada CNPJ, envolvendo já as necessidades que nós já estávamos identificando em razão de análise de cenários do que estava acontecendo em outros países do mundo. Então, nós fizemos notificações recomendatórias ampliadas e temos trabalhado permanentemente para melhorar nossos procedimentos fiscais e, assim, alcançar o maior número possível de trabalhadores e as suas necessidades reais, já que praticamente todos os dias, nesses últimos mais de 3 meses aí, a gente tem tido muita novidade nos processos e métodos de trabalho. E uma questão que, desde o primeiro momento, ficou evidente é a necessidade de apoio psicológico para os profissionais de saúde, né? Em razão da carga de trabalho, um aumento de demanda, que é a grande singularidade, né? Porque, nesse momento, quais são os desafios dos profissionais de saúde, e especialmente do SUS, né? Há desafios antigos, né? Mas alguns aí impactando diretamente na grande dificuldade de segurança dos profissionais, diretamente na carga, desafios novos que também, em razão de necessidades antigas, há uma grande dificuldade de você lidar com determinadas questões, e aí eu vou citar protocolos de intubação, de extubação, programa de gerenciamento de resíduos, né? A gente fala tanto nessa pandemia da questão da higienização das mãos, e nós temos muitas unidades de saúde que não tem torneira com água para todo mundo dentro da unidade, né? Então, são muitos desafios, e os trabalhadores da saúde, os profissionais de saúde, equipe médica, equipe de enfermagem, eles têm uma formação onde eles identificam todos os riscos, só que nem tudo aquilo está dentro da governabilidade, do poder, da autonomia deles de resolver os problemas, mas eles enxergam o problema e levam essa informação, carregam essa informação no dia a dia de trabalho deles, e isso aí tem repercussões que eles também acabam levando, né, para a vida, para as suas casas e tudo mais, né? Hoje, doutora Ionara, muito medo,
Nós conversamos demais com trabalhadores de todo o estado, as informações são as mesmas. Insegurança, medo, uma fragilidade com relação à escassez, né, de equipamentos de proteção individual, isso é uma realidade. A questão da falta de intimidade no uso dos equipamentos também tem sido uma dificuldade, já que, em razão da demanda, o ritmo, né, em todos os processos teve que ser necessariamente acelerado. Conflito, né, aquela angústia, né, de quem que eu vou salvar. Né? Um profissional de saúde jamais teria que se perguntar sobre isso. Você tem que salvar todo mundo. Ele foi preparado para isso, ele recebeu essa formação profissional, para salvar vidas, e não para escolher, né, quem é que ele vai atender e quem é que ele não vai atender. Mas isso hoje é uma realidade, tanto é que os conselhos de medicina, de enfermagem, têm criado protocolos estabelecidos, e até passei para a doutora Janilda. Isso jamais pode ficar na responsabilidade, doutora Janilda, de uma pessoa só decidir a quem que vai atender, quem não vai. Tem que ter comissões. E aí nós temos trabalhado fortemente no fortalecimento das equipes técnicas e cada vez mais no profissionalismo, que é com conhecimento que nós vamos passar pela essa pandemia. Conhecimento, solidariedade, empatia. Muito obrigada a todos e que tenhamos um excelente momento para pensar em meios e estratégias para podermos ajudar esses profissionais de saúde nesse momento tão difícil. Obrigada a doutora Janilda, a doutora Jaqueline. Eu gostaria de reportar aqui um comentário que foi postado em nome da APASEC. Agradeço as gentis palavras da procuradora Janilda, tem sido um grande alento nesse momento de sofrimento e incertezas, esse apoio e parceria com o Ministério Público do Trabalho, tá? Então, eu trago aqui as palavras dessa pessoa. Bom, que é o presidente, Cauê Low. Doutora Ionara, agora é a nossa vez, né, de estar desenvolvendo o tema. Quais são os impactos psicológicos da pandemia na população em geral? Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem? A gente tem vários documentos internacionais que foram adaptados, um deles são as diretrizes IASC para as necessidades de saúde mental, pós um desastre, pandemia, conflito armado, deslocamento de refugiados. Esse documento foi pactuado por mais de 40 organizações internacionais que lidam com a ajuda humanitária. E nesse documento tem uma pirâmide, que eu brinco que eu já estou andando com ela debaixo do braço, falando qual a necessidade de a gente pensar um país, uma cidade, um estado. Agora, no momento da pandemia, uma pandemia que a nossa geração jamais vivenciou, a gente considera que a base da pirâmide é a maior. 70% de nós, da população, vai ter sofrimento, vai ter reações intensas como medo, pode ter letargia ou agitação, nervosismo, angústia. E esse sofrimento intenso é considerado uma reação normal diante de uma situação que é anormal. Então, todo esse sofrimento não pode ser transformado em um transtorno. Então, muitas vezes tem pessoas chegando no trabalho, chorando, com uma taquicardia, com um pouquinho de sudorese. A gente não vai encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo, pensando que nesse momento já está desenvolvendo um pânico. A gente tem que desenvolver uma série de atividades para que essa mulher e esse homem consigam fazer um reequilíbrio da sua saúde mental cotidianamente, porque somos humanos e estamos impactados pela pandemia. No segundo nível, que seria 25%, aí sim a gente tem pessoas que podem agudizar um pouquinho, não agudizar, mas pode ter um sofrimento genuíno em alguns momentos, por exemplo, no momento da morte, no momento de problemas na equipe, no momento do desemprego, no momento em que falta comida. E essa pessoa vai precisar de uma atenção de um profissional de saúde, podendo ser vários, né? Enfermeiro, médico, psicólogo, nutricionista, essa pessoa que vai ouvir, acolher e ajudar essa pessoa a se restabelecer. Geralmente a gente chama isso de primeiros cuidados psicológicos, o termo em inglês é Psychological First Aid, a gente chama de PFA, e esse é o cuidado que qualquer pessoa da equipe e qualquer pessoa mesmo, agentes comunitários, o guarda, se ele treinado nessa condição, ele vai manejar aquela crise intensa. E apenas 3 a 4% das pessoas vão desenvolver um transtorno mental, grande parte delas vão desenvolver, vão agudizar, já teriam uma história anterior, ou
pela experiência, pela vulnerabilidade, pode ter um transtorno. Geralmente, pós uma pandemia, muita gente fala do transtorno de estresse pós-traumático, mas os estudos internacionais já provam que não é isso. O que a gente espera é, com o decorrer, se a gente não fizer nada para toda a pirâmide, as pessoas podem desenvolver um número maior de transtornos depressivos e transtornos de ansiedade, só depois pode vir um transtorno de estresse pós-traumático. E toda essa pirâmide pode ser pensada que tem várias ações que dá para fazer em instituições, comunidade, sociedade, para desenvolver os cuidados de saúde mental. Doutora, e eu pergunto à senhora, quais são esses impactos psicológicos da pandemia para os trabalhadores da saúde, especificamente? Existe um documento da Organização Mundial da Saúde, que ele foi feito, ele é mais antigo, e era especificamente sobre saúde mental e epidemias. E lá já colocava que, a depender de não ter resposta de saúde mental, a gente pode ter um índice muito maior, esses 25% que eu estou falando, pode chegar a 50%. E entre profissionais de saúde, essas necessidades vão ser maiores, a depender da forma como ele está vivenciando a situação do trabalho. Eu vou dividir, talvez, acho que 4 palavras para pegar os grupos de reações que mais temos visto e que estão dentro desse manual. O primeiro é o medo. A gente tem profissionais que não tinham tanta formação sobre biossegurança, que haviam naturalizado o seu fazer em hospitais, unidades básicas de saúde, ambulatórios, e agora precisam resgatar aquele conhecimento que foi guardado numa caixinha e não está dando conta de resgatar. Eles, por mais que sejam capacitados sobre em que momento eu uso a máscara cirúrgica, em que momento eu uso a N95, eu vejo médicos andando de N95 dentro de unidades básicas de saúde ou unidades de emergência sem ter nenhum procedimento de emissão de aerossóis. Então, o que tem acontecido? O medo fez com que tudo aquilo que é da racionalidade, do conhecimento científico, para a gente tentar identificar, esse profissional não está conseguindo. O medo vem em blinda e ele acaba tendo comportamentos que vão ser mais arriscados. Por exemplo, colocar uma luva de procedimento que após alguns minutos, ela pode abrir os poros e aí sim ele se contaminar pensando porque vai pôr essa luva e vai ficar a manhã toda com a luva num funcionário administrativo, por exemplo, ao invés de entender que a higiene das mãos é o mais importante. Então, o medo tem alterado os comportamentos dos colegas e alterado de uma forma muito complicada, no sentido de que tem diminuído a possibilidade de proteção, na verdade, tem aumentado a possibilidade de contágio. E o medo também aparece nas pessoas que junta com medo e culpa, porque muitos profissionais têm o receio, têm o medo, mas o que mais está mobilizando eles é a sensação de culpa antecipada que eles já têm se eles carregarem essa contaminação para casa. Então, muitos colegas, e isso já era um alerta da Organização Mundial de Saúde, que tanto é que muitos procedimentos foram feitos para que aqueles profissionais, em alguns locais, que estão realmente nas áreas de maior possibilidade de contaminação, que são as UTIs, eles possam ter um apartamento que eles voltem, ou um hotel, alguma coisa assim, porque já se sabe, isso não é luxo, já se sabe que com uma culpa elevada e a possibilidade de contágio de familiares que tenham comorbidade ou familiares idosos, a gente perde esse trabalhador. Esse trabalhador não consegue voltar para trabalhar, ele não consegue ter a estabilidade e a atenção que precisa. Então, os 2 primeiros seriam o medo e a culpa. E entre trabalhadores, e aí trabalhadores eu coloco todos, não só profissionais de saúde, né? Administrativo, motoristas, ambulância, serviços gerais, todos são trabalhadores da saúde para nós. Entre trabalhadores tem aqueles que têm um descaso com a vida. São raros, mas existem. São as pessoas que estão andando dentro dos hospitais sem máscara, com uma empáfia comportamental de que esse vírus é uma gripezinha e não vai nos pegar. E colocando em risco toda a equipe dele. Então, nesse sentido, ainda tem colegas que insistem em fazer isso, mesmo com todas as normas de biossegurança. E, por último, e o que mais me acalenta, são aquelas pessoas que têm um compromisso genuíno com a vida. É tanto compromisso que modificou todos os hábitos. Mesmo não estando numa área de risco, a pessoa tem todos os cuidados, como se ela estivesse trabalhando com síndrome gripal suspeitos. Ela cuida da equipe, ela se prontifica. Então, assim, ela cria protocolos, ela cutuca gestores para que os gestores façam. Então, assim, das reações,
São várias, né? A gente pode ter várias reações comportamentais, afetivas, mas para mim esses 4 grandes grupos são um norteador para a gente pensar as estratégias de cuidado a partir desses 4 grandes grupos. A senhora falou sobre o descaso com a vida. Quando a senhora falou, eu me lembrei de Dejour, quando ele analisa a questão dos trabalhadores na construção civil, né? Através das pesquisas dele, ele compreendeu que esses trabalhadores, quando deixam de usar um EPI, não é que seja descaso, é que o medo é tão grande, e se ele colocar o EPI, ele não vai ter coragem de fazer o que ele tem que fazer. Não seria alguma coisa similar que poderia estar acontecendo? O Dejus faz provocações imensas, né? A outra pesquisa dele com telefonistas é um marco para nós sobre o sofrimento do trabalho que provoca uma alta produtividade. Então, a gente pode utilizar Dejus? Pode, mas a gente pode também pensar que existem narrativas construídas pelos governos e pessoas que falam que isso não existe. Será que a percepção de risco desses profissionais pode ser até para eu não enfrentar a verdade, eu entro no processo de negação? Pode ser. Só que a gente tem, nesse momento, toda uma narrativa que fala da negação. As pessoas em grupos de WhatsApp, elas estão puxando todas as informações que não são verdadeiras e utilizando. Aqui em Goiânia, pela segunda vez, veio uma nova onda de rumores com outro nome de medicamento e as pessoas compraram esse medicamento nas farmácias. Então, é um descaso, é uma negação? Sim, com toda uma estrutura societal que tem construído uma narrativa para que as pessoas neguem que a pandemia existe. Entendi. Doutora Ionara, quais são as estratégias que nós podemos utilizar para lidar com esses impactos, né, na nossa saúde mental? Eu vou dividir em 2 grupos, né? As estratégias da população e as estratégias de profissionais de saúde, né? Enquanto população, eu preciso buscar informações seguras. Então, o bombardear de informações que está chegando pelo WhatsApp, tem gente que passa o dia inteiro vendo notícia, vai aumentando a ansiedade. Se eu sei que a ansiedade é uma dos transtornos que mais pode existir, o maior número possível de informações para diminuir a ansiedade, ou seja, que eu diminua o acesso a isso, que eu pegue só uma vez ao dia, que eu comece a fazer exercícios que sejam relaxantes, respiratórios, se eu fizer atividades que vão me dar prazer. Então, se equipes da estratégia da saúde da família começarem a trabalhar, por exemplo, o que a gente pode estimular para que a população construa? Tem movimentos de territórios, de associação de moradores que já começam a fazer isso. Como é que eles podem manter a distância, cuidar um dos outros e ver necessidades básicas? Porque um sofrimento também, muitas vezes a gente pensa que é um sofrimento psicológico que vem do medo da pandemia, mas é um sofrimento também pelo desemprego, por famílias que já foram ameaçadas de serem despejadas por não pagar o aluguel, e principalmente depois que positivam com Covid, a gente já tem notícias disso. Então, esse sofrimento vem de determinantes sociais e de vulnerabilidade. Então, para a população, a gente tem que diminuir o sofrimento a partir da segurança, a base da pirâmide é segurança. Então, a gente tem que ter políticas públicas sérias que vão gerar as questões do auxílio emergencial, que vão gerar o empréstimo para pequenos comerciantes, que vão gerar a diminuição da carga tributária para grandes empresários. Então, isso tudo é uma forma de gerar uma segurança e diminuir a angústia relacionada à pandemia. Então, um governo sério estaria na base da pirâmide cuidando de todo mundo, e é isso que a gente não vê nesse momento. E com relação à população, para além do autocuidado que precisa e das orientações e a diminuição da ansiedade, é também um estímulo para que as pessoas, voltando também ao trabalho, o medo vai ser maior no momento a cidade de Goiânia abriu o comércio, no momento de franca ascendência, então é a coisa mais absurda da face da terra aqui em outros estados, abrir comércio no momento em que a gente tem uma franca, a curva está acelerando, né, uma aceleração dos casos, saindo da contaminação comunitária para a contaminação acelerada. Isso quer dizer que a gente está num momento em que as pessoas ainda com muito medo e receio do emprego, da perda do emprego ou da contaminação, elas vão se colocar em risco. Então, nesse momento, o que mais pode contagiar são os ônibus lotados da cidade de Goiânia. A gente não tem trens, né? Mas nos locais onde isso existe, esse é o maior momento de que pode haver o contágio.
E esse é o trabalhador que vai para dentro do hospital, é o trabalhador que vai para a empresa, e por mais que a empresa tente fazer uma questão segura, enquanto não tiver uma mobilidade segura, esse trabalhador vai ter medo e receio, e isso pode até diminuir a atenção dele. Para a população, então a gente precisa de estratégias que sejam básicas de segurança e dignidade. Então, grande parte de nós resolve as questões de saúde mental por aí. Aqueles que precisam um pouco mais de cuidado na atenção com profissionais de saúde, ele pode receber, e aqueles que já não estão aguentando, tem um comprometimento da atividade diária, do trabalho, começa a ter ideação suicida, esse precisa do atendimento da psicologia, psiquiatria e equipes de saúde mental, que seriam os CAPs. Para os profissionais de saúde, a gente teria, então, outras estratégias. As estratégias de cuidado que podem ser desencadeadas com profissionais são várias, e a gente teve tempo para estudar o que foi feito, principalmente na China, e vários artigos já vieram, mas também a gente pôde resgatar e fazer uma meta-análise dos artigos que já tinham de MERS e SARS, que são as outras epidemias que aconteceram lá no Oriente. O que se fala? Precisa ter uma comunicação transparente da liderança, não ocultar, dizer que vai mudar as informações e protocolos e trabalhar de forma transparente com as equipes, para a equipe não ficar desconfiando que mudou esse protocolo só para diminuir o uso de EPI, que tenha a possibilidade de ter encontros ou rodas de conversa em que a gente fala do que vai fazer, como está. Por exemplo, na cartilha da Fiocruz sobre saúde mental e atenção psicossocial para psicólogos hospitalares, foi colocada uma estratégia simples que foi utilizada, que é chamada de buddy system, que é o trabalho em duplas ou um par, né, ou um amigo. E esse buddy system ele é muito utilizado na paramentação e principalmente na desparamentação. Então, se eu tenho um monte de gente que está inseguro e isso está ocorrendo, então vocês estão indo nos locais, eu também, a gente chega lá, a pessoa está toda paramentada, toda errada, né? Aí o capote, que ao invés de amarrar atrás, está amarrado na frente, tudo exposto, o gorro que está atrás da orelha, o brinco desse tamanho. Então, tudo que não podia estar acontecendo. Sandália dentro de um serviço de saúde, não é admissível a pessoa estar de sandália. E fora quando coloca a máscara no pescoço para beber água e café, aí eu quero morrer nessa hora. Então, a gente vê que tudo, quando a gente coloca uma dupla, a dupla é o espelho e o anjo da guarda da pessoa. E a gente tem trabalhado para que essa dupla, na hora de paramentar e desparamentar, aguarde o comando verbal. Então, mesmo assim, vou paramentar rápido, que precisa entrar na reanimação, uma outra vai vendo e seguir na sequência com ela. E ter a imagem, né, a grande parte dos hospitais já tem a imagem da sequência. Agora, quando eu termino o meu procedimento e vou desparamentar, nós já sabemos que é a hora que a gente mais se contamina. Então, eu posso fazer isso um pouco mais lento, com a dupla dando um comando verbal. Retira as luvas, lava as mãos. Retira o capote, descarta aqui. E essa dupla cuida de mim. A dupla pode cuidar também da questão afetiva, como é que eu estou. A dupla pode ver se eu estou me aproximando muito do colega ou fazendo um procedimento com alguma coisa e dar um toque. Então, a gente tem várias estratégias de cuidado com profissionais de saúde, fora olhar a sobrecarga de trabalho, os plantões, garantir que o descanso seja feito da forma correta, porque cada vez mais os nossos plantões estão mais agitados. Se vocês estão na cidade de Goiânia, vocês já percebem, em outros municípios chegou mais cedo. O nosso tem acontecido agora, um plantão que a pessoa teria um manejo, ele vai ser pior, e ele vai ser pior com o número de óbitos, né? O estudo da Universidade Federal de Goiás prevê, se não me engano, entre 140 e 160 óbitos ao dia no estado de Goiás. Então, esse sofrimento do número de óbitos vai ser uma outra carga emocional para os nossos trabalhadores. É muito triste, né, doutora Ionara? A realidade é muito triste. Essa dupla funcionaria como anjo de guarda, né? Alguém que vai te olhar e vai te prevenir, te precaver, te ajudar. Eu gostaria que a senhora dissesse para nós como os hospitais e serviços de saúde podem se organizar para lidar com esses impactos psicológicos sobre os seus trabalhadores. A senhora já deu algumas diretrizes que seriam justamente as estratégias, né? Mas eu estava comentando aqui antes com a doutora Janilda e a doutora Jaqueline que nós somos o fórum realizador do Congresso Internacional de Saúde Mental no Trabalho. E já estava tudo programado para outubro desse ano, quando nós tivemos que cancelá-lo por causa da pandemia. Só que eu resolvi convidar todos os palestrantes para participarem de uma live no segundo semestre. E uma delas, a doutora Ana Cláudia Vasques,
ela é pró-reitora de Gestão de Pessoas da Faculdade de Ciências da Saúde do Rio Grande do Sul. Então, como eu convidei para falar sobre compliance em saúde mental, se olha, a gente está com um projeto aqui voltado especificamente para a pandemia, né? E me mandou vários protocolos. Então, eu gostaria que a senhora nos dissesse o que já tem e o que não tem e o que seria ideal de se ter. É ótima pergunta. Por quê? Saúde mental e atenção psicossocial já não era algo da agenda dos serviços de saúde. Ela entrou na agenda com os movimentos sociais e movimentos de trabalhadores que fizeram a reforma psiquiátrica e pensaram, então, que saúde mental pode ser algo que é feito no território e ampliando o conceito que saúde mental não é só a ausência de doenças. Isso posto, eu gostaria de dizer que nos planos de contingência da maior parte de municípios e estados, o termo saúde mental nem faz parte. Então, quando você faz um levantamento de planos de contingência, isso não aparece. E quando foi feito da cidade de Goiânia, não aparecia também. E eu ficava lá na saúde cutucando e pensando assim, vamos fazer? E aí os meus gestores perceberam, primeiro eles falaram assim, mas o que tem a ver saúde mental? É uma pandemia. E aí na hora que eu construí a lógica da linha de cuidado, aí sim foi feito. Então a gente tem uma nota conjunta de vários departamentos da Secretaria de Saúde que montou uma linha de cuidado em saúde mental e atenção psicossocial. Essa linha de cuidado segue as diretrizes do IASP com várias ações. Então, existem municípios fazendo e hospitais fazendo? Existem hospitais que organizaram todo o serviço. Só que eu vou fazer um alerta. Muitos hospitais não têm equipe de psicologia formada ou uma equipe mínima, com parâmetros muito difíceis. E muitas UTIs, por exemplo, elas colocam a psicóloga ou o psicólogo só para uma assistência psicológica quando necessária. Então, a gente já teve contato com o TI que fala, não, quando precisa, liga. E quando precisou no último ano? Ah, não precisou. Então, numa UTI que a gente tem óbitos, que a gente precisa ter estimulação cognitiva, que a gente precisa melhorar o vínculo quando tem um tempo longo de internação, muitas UTIs não têm. Então, a gente tem um problema crônico de como também a psicologia entra nos hospitais com uma certa dificuldade. Então, o alerta primeiro, a gente tem um trabalho sério em psicologia hospitalar há muitos anos, e psicologia da saúde, quando a gente fala da linha de cuidado. E nos planos de contingência, isso pode entrar e deve entrar. Só para vocês terem uma ideia, foi prioridade para a OPAS a questão da saúde mental, com alerta da quarta onda, já falando assim, olha, vai piorar depois que passar o pico e passar tudo. Só que a gente já tem agora índices que são sofridos, são índices de pessoas que estão adoecendo, de profissionais que não estão conseguindo, tem profissionais que já pegaram atestados com algum tipo de transtorno mental, dizendo, eu não consigo ir trabalhar. Nesse momento, se você olhar no Sereste, SESMIT, vocês vão encontrar esses atestados, e não é por Covid, é pelo desespero, desamparo, angústia e medo. Então, os protocolos existem, mas não da melhor forma possível. Muitos protocolos têm só a visão do transtorno mental enquanto doença, dizendo, se precisar de algo, nos busque. Ele não alinha recursos humanos, SESMIT, saúde do trabalhador, como um contínuo que precisa cuidar dessas pessoas. Então, muitos protocolos precisam entender que o cuidado de saúde mental é diário, não só quando há um adoecimento. E nesse cuidado diário, várias ações dão para ser feitas com RH, com atividades que tragam sentido ao trabalho. Vou dar um exemplo, um dos estudos que avaliou a saúde mental de enfermeiras na MERS e SARS, ela falou que 2 fatores eram protetivos e eles perceberam isso porque foi um estudo em que acompanhou essas enfermeiras depois que passou a epidemia, e os 2 fatores protetivos eram, as que mais encontravam o sentido do trabalho, que falava que ela salvou vidas, eram as que mais tinham melhor saúde mental depois, com menos transtorno. Então, o sentido do trabalho se dava numa relação que era amorosa, numa relação que era afetiva, numa relação que sentia segurança, que seu gestor estava cuidando, e sentido que tinha um amparo para ela continuar a voltar. Então, isso era um fator afetivo. E o outro, e nesse sentido do trabalho também tinha, quando elas recebem cartas, eles recebiam cartas de paciente, então, aquele agradecimento não era só bater palma no final do dia, continuamente receber mensagens do quanto aquele trabalho é importante para todo mundo. E o outro fator protetivo é aquelas pessoas que mais se comprometeram a criar protocolos,
a desenvolver trabalhos, a ter empatia, a cuidar das colegas. Então, quanto maior a empatia da pessoa de se comprometer com o trabalho, menor o número de pessoas com transtorno mental, menor o número de pessoas que vão apresentar. Então, eu acho interessante que duas coisas que a gente já deveria estar trabalhando cotidianamente, o sentido do trabalho e o compromisso em produzir protocolos e formas de trabalho em que a gente se protege. Então, qualquer atividade dentro de hospitais e serviços em que você fomente o cuidado do grupo, como estamos, que jeito vamos fazer, tem um modelo holandês que eles fazem só 3 frases no começo do dia, né? Hoje nós cuidaremos de pessoas, hoje nós salvaremos pessoas e hoje algumas pessoas irão morrer. Como eu me sinto no começo do dia? Aí eles fazem uma rodada. Isso dá 3, 4 minutos, 5, 10, dependendo do número de pessoas. E ao final do dia a gente faz a mesma coisa. Hoje nós cuidamos de pessoas, hoje nós salvamos pessoas e hoje algumas pessoas morreram. Como é que eu saio? E aí esse exercício de como é que eu estou é um exercício de ventilação de sentimentos. E só esse exercício já nos fortalece enquanto equipe. Eu sinto que eu estou compartilhando aquele peso que é só meu com o restante da equipe. Então, a psicologia tem muito para fazer quando a gente faz isso junto. Só um detalhe que muito tempo a psicologia foi colocada para atender família, paciente e equipe. E grande parte dos nossos livros são assim. Só que em algum tempo a gente tem discutido alguns parâmetros que se eu estou tão envolvida quanto o restante da equipe, naquele caso, se eu também passo por situações em que a morte e a negação é alguma coisa que está acontecendo com o resto da equipe, eu tenho que manejar, tem problemas éticos nisso. E o nosso código de ética já fala disso, que eu não posso atender ou trabalhar com uma pessoa que eu tenho um envolvimento. Então, nesse momento, principalmente, se eu tiver na equipe psicólogos que vão cuidar da família e do usuário, perfeito, só que eu tenho que ter uma equipe que vai cuidar de todo mundo, inclusive dos psicólogos que lá estão. Aí sim a gente teria um protocolo mais adequado. Muito interessante isso que a senhora falou, e inclusive... Carla, não estou te ouvindo, acho que ficou mudo ou distante, eu não sei se trocou o microfone, desculpa. Olha se melhora. Melhorou? Então, muito interessante isso que a senhora falou, porque ia ser exatamente o que eu ia perguntar, né? A figura do psicólogo hospitalar, até onde eu me recordo, ele não é preparado para cuidar do profissional de saúde, do trabalhador de saúde, mas sim, né, do paciente e dos familiares. E eu compreendo como a senhora, ele é mais um trabalhador dentro daquele contexto hospitalar. Então, na verdade, ele, longe de poder cuidar dos trabalhadores, ele também vai precisar de ajuda, né? Porque ele é mais um trabalhador naquela organização do trabalho. Doutora, vamos falar assim em termos práticos, porque a gente está buscando soluções, né, dentro do fórum. Nós estamos pensando numa plataforma digital em que seria possível a gente fornecer um atendimento psicológico através de estagiários orientados, né, de saúde mental, de forma que fosse um atendimento gratuito. Nós estamos pensando nisso. O que a senhora proporia, considerando as condições financeiras, econômicas dos hospitais, dos locais onde essas pessoas estão? Algo que pudesse ser efetivo, né, e que fosse fonte de uma política pública, ainda que realizada pelo próprio Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho. O que a senhora proporia para que a gente pudesse atuar sobre essa situação? A lógica do atendimento online, ela foi colocada em vários municípios, né, e estados. O estado de Goiás criou uma plataforma também para atender profissionais de saúde. E o que a gente tem na Fiocruz, quando a gente conversa com profissionais de todo o Brasil, é que grande parte das linhas ficam paradas, o profissional não para ligar. E eu acho que teria um probleminha que, pelo menos na psicologia, estagiários não podem ter um atendimento online, né, de acordo com as normativas. E a outra coisa é isso, você vai trabalhar com um profissional da saúde que tem 10 anos de UTI, sabe fazer muita coisa, e nesse sofrimento genuíno agora, ele não é desconectado das relações no trabalho e na vida.
Então, esse profissional precisa da base da pirâmide, quando a gente fala de segurança e dignidade, se ele sentir que a sua equipe constrói com eles protocolos de segurança, já diminui muito o estresse. Se ele sentir, quando perder um profissional, colega, que eles fazem um memorial, um ritual para se despedir, que tem um reconhecimento do que essa pessoa contribuiu, ele elabora o luto. Então, aquelas crises de choro que a gente pode ter no trabalho, é porque somos humanos e vai ter dia que vai precisar. Mas aí eu preciso ter os recursos para reelaborar. Então, tem que ter equipes que promovam esse apoio psicossocial, sim, no hospital. Então, precisa vários níveis. Precisa um nível presencial, que construa esse dia a dia de confiança. As salas virtuais, o atendimento online, que construa como outro cardápio de ofertas para essas pessoas, ou mesmo os canais que coloquem. A gente tem muita oferta que já está pronta, tem aplicativos sobre manejo de estresse e ansiedade, a gente tem canais que ensinam a fazer meditação, relaxamento, ou uma atividade física. Então, principalmente entre trabalhadores de saúde que têm um acesso mais fácil à internet, entre nós é possível a gente fazer essa busca, né? E só uma ponta da tabela, quando o sofrimento é genuíno, eu preciso avaliar se esse sofrimento está vinculado ao trabalho. Eu preciso ter o direito, se eu precisar me afastar, do preenchimento de notificações, eu preciso que Sereste ou SESM te acompanhe. Isso não pode ser visto como uma fraqueza, né? Eu tentei ao máximo e não consegui, e eu não tenho mais recursos. Mas tudo que a gente puder oferecer numa linha de cuidado, tem que ser ofertado. E a linha de cuidado jamais pode ser única, tipo, eu vou colocar um psicólogo para atender as pessoas. Não adianta. Então, é um psicólogo para trabalhar as reuniões da equipe, uma equipe de biossegurança para sanar dúvidas, educação permanente, trabalhar. Então, e ouvir os colegas, e ouvir o que eles estão precisando, e ouvir qual é a fonte de estresse e manejar essa fonte de estresse. Então, são várias ações e jamais uma única, né? Entendi, doutora Ionara. Eu queria perguntar para a senhora qual é o papel do RH, do SESMIT, né? E que podem implicar no cuidado à saúde mental desse trabalhador. Perfeito. As equipes de RH, junto com as equipes de SESMIT, ela pode ter vários profissionais envolvidos pensando tanto na questão física, né, de segurança. Então, por exemplo, os protocolos de fast track, que são esses protocolos do caminho rápido, repensar na medida que a gente já tem aumento de pacientes, como que a gente reconfigura isso rapidamente, e se a gente faz isso no estilo mais democrático, que ao invés de chegar um técnico que vai definir, olha, o corredor é esse, sinaliza aqui e fecha essa porta, ele faz essa proposta e constrói com a equipe, que é quem vive aquele cotidiano, você já tem um instrumento de saúde mental que eu tenho o direito de falar sobre aquilo que está angustiando e construir junto aquilo que vai me proteger. Então, você vê que nisso a gente une biossegurança e com alteração de procedimentos e engenharia dentro do hospital, com a minha participação e autonomia, vendo que aquilo que eu estou fazendo vai trazer dignidade e ativando o fator protetivo, que é eu construir isso junto com a equipe. Então, isso é muito interessante, porque o RH, e o RH precisa também mapear e ser muito flexível nesse momento, porque a gente está tendo um sofrimento muito grande, porque tem momentos que há uma contaminação, como houve já em hospitais, 70, 80 funcionários afastados de uma vez, né? Então, o RH já precisa flexibilizar e construir propostas e contratar pessoas e ir capacitando pessoas no meio da pandemia para que esses plantões sejam cobertos, porque aquelas pessoas que mais se implicam podem ser as que mais vão ficar com sobrecarga e no fim da pandemia ela colapsa, né? Então, ela segura e vai colapsar lá no final. Então, a gente precisa muito que o RH tenha essa sensibilidade e ver também as questões. Por quê? A gente está ouvindo que se contrata uma pessoa pelo dia, né? Então, eu contrato esse trabalhador para vir aqui tal dia. Ele acorda com um pouquinho de febre, mas se ele não for trabalhar aquele dia, ele não vai ganhar o salário daquele dia, né? Então, a gente precisa pensar que, ao fazer isso, eu estimulo essa pessoa a vir trabalhar e ela vai pode contaminar os outros colegas e pacientes. Então, quais são as possibilidades que a RH tem nesse momento de fazer uma vigilância ativa da saúde do trabalhador e garantir para que esse trabalhador só venha com isso? Então, assim, eu vou cortar tudo, então ele teve tantos dias de falta, ele não tem direito a tal tipo de gratificação.
essa lógica é uma lógica que vai colocar em risco a sua organização. Concordo plenamente com a senhora, que você tem que ter uma estratégia, né, e perceber quais são as consequências daquelas atitudes. Uma coisa é em tempos normais, em tempos de pandemia, ela vai gerar uma outra consequência e que vai ser negativa para todos, como a senhora disse, vai colocar em risco a própria organização do trabalho, né? E eu gostaria de fazer uma última pergunta para a senhora, nós já estamos terminando o nosso tempo e vamos começar o debate, né? Como podemos vincular a saúde mental do trabalhador através dos protocolos de biossegurança e saúde e segurança do trabalhador? Em Goiânia, a gente fez essa linha de cuidado em que, na base dela, os protocolos de biossegurança estão vinculados. Então, quando a gente vai trabalhar no Minuto da Urgência, que a gerência de urgência implantou nas 12 unidades de urgência da cidade, a gente tem uma médica, uma enfermeira, um enfermeiro trabalhando paramentação e nós trabalhando os cuidados de saúde mental que precisam ser contínuos. Ou a gente tem uma outra capacitação para o manejo do óbito, para todo o protocolo que é do manejo do óbito, e a equipe de saúde mental capacitando aqueles que vão fazer a revelação de mais notícias, a construir isso e amparando as equipes de técnicos de enfermagem e enfermeiros para o manejo da família, da crise, como é que isso pode vir. Então, tudo aquilo que pode ser um fator estressante, o óbito, as questões de segurança dentro do trabalho, com relação à EPI, com relação a procedimentos, tudo isso a gente vai juntando. Porque se eu preciso cuidar da saúde psicológica de trabalhadores, eu preciso cuidar dos fatores estressantes. Então, não é eu esperar e contratar psicólogo para atender o meu trabalhador estressado. É analisar o ambiente, analisar as relações da equipe, trabalhar nas fontes de estresse e fortalecer a proteção. Então, uma coisa que tem acontecido muito, quando as equipes, por exemplo, as equipes têm um trabalhador que positiva para a Covid, né? E aí tem toda uma angústia e vários trabalhadores saem pegando atestado, né? Um monte de coisa. E a gente já tinha discutido a troca do protocolo de Goiânia. Até então, a gente estava com um protocolo que era uma pessoa testou positivo, faz a vigilância ativa dos demais trabalhadores e continua das orientações, ela continua os comportamentos de biossegurança e reavalia. Só que a angústia dos trabalhadores era imensa. Todo mundo pegava atestado e ninguém aparecia mais, queria fechar o serviço, fazer desinfecção terminal como se não tivesse a higienização recorrente, não fosse já uma prática, né? Como se assim, olha, o coronavírus está aqui no ambiente. Então, você vê o impacto psicológico de alguma coisa que as pessoas pegam e jogam fora tudo que aprenderam e vão desesperadamente voltar para casa, congelar, né? E aí, de muita discussão, olhando principalmente protocolos internacionais, existem as práticas agora não, há muito tempo isso, né? De rastreamento de contatos. Então, fazer a análise do dia que contactou. E aí eu olho, e a indicação da Organização Mundial de Saúde é que eu avalio, faço uma entrevista 2 dias antes, onde esteve, com quem estava, eu isolo todo mundo, testo todo mundo, e aí eu pego aquele conjunto de pessoas e começo a fazer a vigilância ativa. Então, essa é a proposta que a gente fez. Então, olha, a gente juntou biossegurança, vigilância de saúde do trabalhador e cuidado com essa equipe para ela sentir que na hora que precisou, todo mundo estava preocupado com a saúde. Em muitos momentos a gente vê uma revolta, né, com o gestor, um ódio, não está testando ninguém, precisa testar todo mundo. Então, antes era EPI, antes eram as máscaras que não prestavam, agora é o teste. Então, a gente vê um mecanismo psicológico de jogar lá para fora a responsabilidade para o gestor, e aí quando a gente pergunta assim, mas e aí, como é que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, que a gente abraça, todo mundo vai tomar fé, que se contaminar um, já está contaminado. Então, um cotidiano que não houve mudança de comportamento, quando vê um caso positivo, surta todo mundo, e aí todo mundo quer testar. Então, a gente tem trabalhado muito, que a proteção ela é construída todo dia, que quando eu faço tudo certo, eu estou protegendo o outro, e que se eu fui trabalhar todos os dias, mantive a distância, higienizei a superfície que eu trabalho, lavei as mãos toda hora, fui com o cabelo preso, não estava maquiada, eu fiz tudo certo. Se eu contaminar, eu falei, a probabilidade da gente contaminar é um vírus que não tem vacina, né? Se eu contaminar, eu não vou ter a culpa.
Se a minha colega contaminar hoje, eu não vou ter o desespero e a angústia de pensar que eu estou levando isso para casa. Eu fiz tudo que era possível. Então, o cuidado psicológico vinculado à biossegurança é saber que quanto mais você tem o controle corporal, da distância, dos EPIs, e fazer isso com atenção, maior vai ser a possibilidade que, mesmo contaminado, você não tenha a culpa. Porque a culpa é avassaladora. Eu ia falar outra coisa que era da culpa, mas acho que eu esqueci agora, vou ver se eu lembro. Isso que a senhora falou é muito importante. E a culpa é avassaladora, e ela realmente é adoecedora, inclusive, né? Com graves consequências futuras. Doutora, eu disse que era a última pergunta, mas eu me lembrei de outra. Quando a doutora Jaqueline fez a exposição de motivos dela, ela falou muito sobre a questão de você, enquanto profissional de saúde, ficar nas suas mãos a escolha de quem vai morrer e quem vai viver. Então, inclusive, ela pontuou da necessidade de que essa escolha não fosse feita por uma pessoa, mas sim por um grupo, por um comitê, uma comissão, não sei o que seria a ideia dela, né? A minha pergunta é o seguinte: nós estamos numa live sobre saúde mental no trabalho e é exatamente a sua especialidade. Quais são as consequências psicológicas possíveis, né, plausíveis, para uma pessoa que se vê nessa condição? A gente já teve os relatos, né? Então, pessoas que estavam na linha de frente e foram tomando para si a culpa dessa escolha, uma escolha de Sofia, e houve suicídio, né? Então, o humor deprimido, as ideações e tentativas. Então, entra num processo de adoecimento, né? Então, se eu já sei que a culpa é uma coisa que pode desencadear transtornos e é uma coisa terrível, quanto mais eu tiver um comitê de ética que elabora um protocolo, trabalha esse protocolo com todo mundo, e esse protocolo passa a ser seguido e assinado por todos, a responsabilidade é nossa, é coletiva. A gente tem especialistas que pactuaram, a gente conversa com a equipe vai questionar se isso é injusto, né? Às vezes tem um vínculo maior com se isso é injusto, mas a gente conversou sobre isso, quem que a gente está salvando, e reavaliar isso. Então, o que a Jaqueline traz é perfeito, uma equipe que faça o protocolo, que dê as condições para que esse profissional encontre o respaldo na organização para aquilo que ele vai fazer e não fique assumindo como individual essa decisão. Doutora Ionara, gostaria de agradecer imensamente, né, pela participação da senhora. Nós vamos encerrar aqui as minhas perguntas e respostas e vamos abrir ao debate. E eu gostaria de passar a pergunta à doutora Jaqueline, porque ela se manifestou querendo falar. Doutora Ionara e colegas, um esforço muito grande que nós temos feito, especialmente agora nessa fase que nós estamos vivendo, é de fortalecer as equipes multi, né? Quanto mais as decisões nesse momento saírem do coletivo, né? A nossa expectativa é que haja menos sofrimento, né? Que isso saia das costas da responsabilidade de um profissional apenas, né, para ser uma resposta do coletivo. E aí uma necessidade, sabe, doutora Ionara, você já falou sobre isso, mas é só para a gente reforçar, da importância da gestão, né, valorizar esse profissional, contratar esses profissionais, a gestão pública, a gestão privada, né, investir em grupos, né, investir em comissões e colocar esses profissionais interagindo com as comissões existentes dentro da unidade de saúde, com o serviço de controle de infecção, com o núcleo de segurança do paciente, porque, assim, o que eu, assim, eu tenho percebido nas auditorias que eu tenho realizado? Um distanciamento, né, talvez pelo costume do psicólogo que está dentro da unidade de saúde, está mais próximo do RH, na contratação de trabalhadores, ou está só focado na questão da família, do bem-estar mental do paciente, mas não em relação ao cuidado com o profissional de saúde especificamente. E por conta da falta desse costume, né, dentro da unidade,
Hoje nós temos uma dificuldade de comunicação entre os profissionais e os psicólogos, quando há psicólogos, porque, por exemplo, a maioria das unidades de saúde no estado de Goiás não tem SESMIT, né? Não tem número para ter exigência de um SESMIT. Então, o objetivo que, inclusive, que fomentou, né, essa iniciativa nossa nas conversas que eu tive com a doutora Janilda, é porque essa necessidade desse profissional sempre, mas nesse momento mais que nunca, vem em razão também dessa falta de costume de se ter esses profissionais dentro das unidades de saúde, e essa falta de costume, muitas vezes, gera uma falta de confiança, né, do profissional de saúde, de falar com esse profissional, e alegam, às vezes, sabe, doutora Ionara, não conhece, né, o meu processo de trabalho, ele não vai me entender, ele não sabe o que eu estou passando. Então, na medida que a gestão, ela investe na interatividade, né, na comunicação permanente das comissões, que haja sempre essa comunicação, né, na verdade, haja dentro das comissões a presença de um psicólogo, né, focado nessa área da segurança da saúde mental dos trabalhadores, né, eu penso que nós podemos ajudar bastante esses trabalhadores, mas nesse momento é um start. Infelizmente, muitas unidades, como eu falei, não tem um profissional, sabe, doutora Ionara? Uhum. Jaqueline, a sua percepção, a forma como você vê as relações é fantástica, porque você já está enxergando muito à frente daquilo que a gente reclama há muito tempo. Por quê? Primeiro, a culpa é nossa, tem que assumir, né? Psicólogo tem a noção de que ele é psicólogo clínico. E alguns são contratados para trabalhar a organização e ele não quer tirar essa capa da clínica individual e quer continuar fazendo isso. Quando a gente pensa, então, no paradigma desse profissional entrando, há muito tempo atrás no hospital, até hoje a gente vê isso acontecendo. Como essa visão clínica é hegemônica, o gestor também vai pensar, mas não vou precisar de um psicólogo para atender paciente, porque não é psicoterapia. E aí, o gestor vai utilizar o psicólogo da forma como ele enxerga, pela lente da psicologia clínica. Aí o psicólogo se torna um psicólogo que chama bombeiro. Ah, não, é só para apagar fogo? Então, manda aquela menina da lavanderia que está surtando, chorando lá, apanhou do marido, manda ela para falar com o psicólogo. Manda o guarda que está bebendo muito, chegou aqui alcoolizado outro dia, manda ele para falar com o psicólogo. Como se fosse essa vertente, sem fazer uma análise das relações de trabalho. Então, tem que ter o psicólogo que tem especialização em saúde hospitalar para ele atender família e o paciente e cuidar disso e fazer um planejamento, um projeto terapêutico para que aquele paciente prepare para a cirurgia, saia da cirurgia, que ele construa as relações saudáveis e um psicólogo para trabalhar a organização e as equipes. Aí sim a gente está falando, nesse momento da pandemia, essencial. Como cuidamos? Cuidamos daquele servidor que está afastado positivo. Então, se as equipes têm uma proposta ativa de cuidar com o servidor, ao invés de só ligar e perguntar assim, olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Não, eu envio cuidado. Eu envio lasanha, eu envio uma foto engraçada, eu envio uma música tanto para ele, e aí você vai falando, a gente sente sua falta e você vai ser acolhido com carinho. Porque muitos colegas ficam com muito medo de voltar e se sentirem discriminados, sentir que vai culpar ele porque ele que contaminou os outros. Então, se a gente já monta uma rede, que é uma rede afetiva, que é o segundo nível da pirâmide, em de você fortalecer essa rede socioafetiva e essa narrativa de cuidar entre nós, a gente já está cuidando dos aspectos psicológicos, a gente está cuidando para que aquela pessoa sinta-se acolhida e que ela retorne. Então, essa lógica de cuidado, em que a gente vê as relações humanas e a organização com muito cuidado em todos os níveis, e mesmo quando ele se contamina nesse momento, é a lógica que a gente precisa. Possivelmente, tem uma colega minha, Débora Noel, que fala, um bom psicólogo que vai numa situação de desastres, quando a gente vai para terremoto, tsunami, é um psicólogo que a maior parte das pessoas nem sabe que ele esteve ali. Ele trabalha tudo. Os líderes locais, as unidades de saúde, vai fazendo vínculo, criando projetos, e ele não atende ninguém individualmente, possivelmente. Mas ele fez toda uma comunidade passar a se cuidar. Quem sabe é isso que a gente precisa, que toda uma comunidade de trabalhadores entendam que tem uma relação de cuidado que pode ser estabelecida, e aí sim a gente vai ter poucas pessoas que vão agravar muito. Muito interessante essa proposta que a senhora fez, né? Quer dizer, é o coletivo, não é a clínica individual, é o coletivo do trabalho, é alguém cuidando de todos e de preferência de forma invisível, né?
porque ele vai traçando as redes e é sistêmico, né, doutora Janilda? Doutora Ionara, nós temos uma pergunta do público. Seria importante aplicar um questionário para tratarmos objetivamente os trabalhadores? Essa pergunta é interessante, que é a lógica individualizante, né? Se for um questionário só para ver sinais e sintomas, não. Para que você está procurando doença? É um questionário para ver sinais e sintomas, mas relações com o trabalho, porque você quer mudar a sua organização? Aí sim. Estou sofrendo, eu sou só departamento, eu faço a coisa. Então, o vínculo não pode ser um questionário que aquela pessoa responda como ela está mentalmente agora, mas como eu estou, quais as sugestões que eu dei, e aí é muito mais que um questionário. Depois do questionário, a gente fazer uma roda de conversa, uma avaliação, e um planejamento estratégico, então o que a gente vai fazer? E dá para fazer isso no meio da pandemia, dá. Você constrói umas metodologias mais participativas. Só o questionário não. Só o questionário ele não dá conta do que a gente está chamando de saúde mental e atenção psicossocial. Com certeza. Passo agora a palavra à doutora Jaqueline, que pediu que quer fazer outra pergunta. Doutora Ionara, quando você falou a respeito do anjo da guarda, né, de ter um espelho, né, um outro ali do lado, ajudando, sempre lembrando, alertando. Bom, uma realidade que a gente enfrenta é a falta de profissionais em número suficiente nesse momento, né? No mundo inteiro faltam profissionais de saúde. Então, essa questão de ter um outro trabalhador do lado sempre, a ideia é ótima, mas como enfrentar o desafio, né, de você não ter profissionais em número suficiente, da demanda e tudo mais, né? Então, quais, assim, de acordo com a sua experiência, porque você trabalha na saúde, você está inventando isso aí todo dia, quais seriam as suas ideias de divisão, de compartilhamento dessas decisões pelo coletivo, o fortalecimento do papel do psicólogo, no seu ponto de vista, quais seriam as iniciativas que os gestores, nesse momento, poderiam começar a refletir sobre, né, para lidar com a realidade, que é a insuficiência de tudo, inclusive do número de profissionais, né, e, ao mesmo tempo, enfrentar essa necessidade, né, do apoio psicológico dentro da unidade? Essa é a pergunta de ouro, né? Como que no meio de uma pandemia, com colegas morrendo, colegas afastados, a gente vai ter uma mão de obra qualificada para trabalhar? Então, vamos pensar nas próximas 4 semanas aqui, ou em alguns estados ou municípios já está no ápice, né? Então, a gente vê uma unidade perdendo 20% da força de trabalho em 3 semanas. Então, como que a gente repõe 20%? Então, eu fico imaginando que a gente já fazer um planejamento estratégico de quantas pessoas eu começo a fazer a seleção e deixo num banco de dados em que eu dou algumas capacitações e, na medida que eu vou precisando, eu vou chamando essas pessoas e vou tentando negociar. A gente está numa capital que ainda consegue fazer isso, as pessoas do interior cada vez mais difíceis, né? Então tem que ter um planejamento muito bom para onde for abrir mais leitos, qual a capacidade, essas negociações e negociações solidárias também, né? Então a lógica de muitos países foi você não buscar só aqui não, você busca fora. Então a Amazonas já diminuiu, eu banco para vir as pessoas de lá que já tiveram experiência e podem vir. Então, a gente precisa de uma rede de solidariedade também de quem pode vir. A gente tem várias pessoas se comprometendo. Tem muita gente boa que já desde março está atuando e pode se deslocar. Então, é abrir a mente que recursos humanos não é só aquele que eu tenho aqui, mas se eu tiver pessoas de fora que a gente vai vendo isso, a gente consegue fazer essa contratação e um planejamento. Então, se você faz uma sorologia, um inquérito sorológico, avalia quanto da sua equipe está contaminada ou não, avalia quanto que você vai precisar se a contagem começar a Doutora Ionara, nós não estamos escutando a senhora está nos escutando?
A internet caiu. Voltou? Que bom. A internet tem hora que ela não favorece. Eu estava dizendo disso, que planejar recursos humanos no meio da pandemia é possível se a gente faz um planejamento pensando em mais possibilidades, ampliando a nossa busca por outras pessoas e outras associações. Tem equipes já solidárias que montaram ONGs e que estão se deslocando, então é possível sim. Eu passo a palavra agora à doutora Janilda, que quer fazer uma pergunta. Doutora Ionara, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Eu comecei a perceber agora, nessa última semana e meia que algumas universidades que têm cursos de medicina, eles estabeleceram o retorno, inclusive de uma forma absolutamente irregular, obrigando, inclusive, os trabalhadores com comorbidade, que são professores, a retornar ao trabalho, e se não retornarem, ficar sem salário, em licença não remunerada, uma coisa absurda. Mas eles estão chamando de volta, e eu vi que várias universidades estão fazendo isso. A minha preocupação é com esses profissionais que vão ser usados para apoiar o atendimento, inclusive da Covid. O que você teria... tem um caso específico que eu não vou falar aqui porque por questão de ética, né? Mas eu tenho certeza que uma determinada unidade, que é também uma unidade de atendimento de profissionais da área da medicina, estudantes, né? E que essa unidade, ela está sendo requisitada pela Secretaria do Município para poder ter atendimento, mais atendimento à Covid. E a minha preocupação é com esses profissionais novatos nessa situação. O que você falaria a respeito disso para nos orientar? Porque tudo isso que você está dizendo aqui vai ser um norte para mim e para a Jaqueline nessa atuação nossa, né? Não só para apoiar todo mundo, mas também um norte para nós. O MEC fez vários decretos flexibilizando o retorno, principalmente na área da saúde e os estágios. Então, via decreto, a gente sabe que o MEC liberou, só que essa construção tem que ser pactuada coletivamente. Eu tenho certeza que o Ministério Público do Trabalho vai ser essencial. Por quê? Porque esse retorno implica em uma série de garantias. Seguro, se tiver afastamento que não seja penalizado se contaminar, todos os EPIs, treinamento antes de voltar, e que jamais a gente coloque na mão de residentes, por exemplo, o plantão numa UTI sozinho. Então, por exemplo, esse trabalho em dupla, você fala, uma pessoa com mais experiência junto com uma com menos experiência, e vai trabalhando. Então, pactua. Se tem um preceptor se tinha 1 a cada 5, talvez, a depender do local, 1 a cada 3, com presença contínua do preceptor. Então, eu imagino que tem que ter protocolos de que a presença dessa pessoa não pode ser em substituição ao trabalhador. Ele está lá como uma pessoa que está no trabalho, fazendo, mas para aprender, ele não pode ser o responsável. Imagina a carga para esses meninos tão novos, né, terem que assumir responsabilidades sozinhos, o impacto psicológico disso, e o monitoramento contínuo da universidade com relação aos cuidados. Esse menino vai ter que se deslocar para esses locais de ônibus. Ele mora numa casa com a avó dele, então quais os recursos eu vou dar para esse menino se deslocar de forma segura? Eu vou colocar em risco o estudante para que ele cumpra uma força de trabalho que está faltando? Então, isso jamais. É um espaço de aprendizagem e uma aprendizagem riquíssima nesse momento, mas que tem que ter todo um aparato de segurança para que a gente não fragilize esses alunos que estão em formação, né? É muito bom o que você falou, e isso nos desloca para outra atuação no nosso procedimento, Jaqueline. Atuação com as universidades que vão receber esses alunos nas unidades de saúde, porque tem a ver também com a atuação com o espectro desse procedimento, né?
Então, foi bom você ter falado isso, a questão dos protocolos, e a gente vai pensar numa coisa nesse sentido. Obrigada. Doutora Ionara, eu não sei se seria a senhora responder, ou doutora Jaqueline, doutora Janilda. Há um comentário aqui no sentido de que numa determinada unidade, a psicologia não entra nas unidades com Covid, que eles alegariam que não entraram para a linha de frente. A pessoa quer saber o que a legislação fala a respeito disso. Eu não entendi. Lê de novo para mim. Olha, na minha opinião, essa ideia é equivocada, porque não há. Um profissional da psicologia, eu penso, isso falando como membro do Ministério Público, e a Ionara e a Jaqueline pode ter uma opinião, até diversa, né? Que a gente está aqui no debate. Eu penso que o profissional da psicologia, ele tem a mesma possibilidade de estar dentro da unidade de Covid como qualquer outro que está lá. Agora, porque ele vai estar trabalhando com o pessoal, ele está fazendo uma atribuição. Não vejo impedimento com relação a isso. Não vejo, sinceramente não vejo. Aí a Ionara pode falar melhor do que eu. Eu estou entendendo que tem diferenças. Eu sei de alguns... a biossegurança, ela é trabalhada com 3 níveis nas recomendações do Ministério, né? Engenharia, procedimento e EPI, sendo que engenharia e procedimento é o que mais protege a gente. Dentre esses, seria procedimento, por exemplo, o cancelamento de visitas ou acompanhantes dos quartos. Então, quanto menor o fluxo de pessoas dentro da sua unidade hospitalar, mais você protege, né? Colocar para verificar a temperatura. Eu ri e falo, gente, mas verificar a temperatura não adianta nada, ninguém que tem febre vai vir aqui. Aí o hospital que estava medindo, pegou um monte de acompanhante com febre, porque ele nem percebia que estava com febre. Falei, gente, é um procedimento que tem validade mesmo. Então, esses procedimentos, eles vêm para proteger grande parte da equipe. Quanto mais você diminui o fluxo de pessoas, maior a segurança. E eu sei de hospitais que adotaram como procedimento diminuir o número de pessoas que entram nas salas com maior possibilidade de contaminação, por exemplo, as enfermarias ou UTI Covid. Então, tem hospitais aqui, eu acho que em outros locais, que o atendimento é virtual, porque o hospital fez na comissão de infecção que, do menor número possível, o psicólogo não iria entrar. Então, eu sei disso. Agora, uma psicóloga falar que não vai entrar porque é a linha de frente, tem várias questões, uma delas pode ser o medo, mas pode ser uma má interpretação de uma recomendação do Conselho Federal de Psicologia. No começo da pandemia, o Conselho colocou que era recomendado que psicólogos deixassem de fazer o atendimento presencial, que optassem pelo atendimento online, e que no presencial que atendesse apenas emergências. Aí transformou todo o sofrimento em emergência. Então, o que é emergência? Não, só estiver surtando, arrancando os cabelos e quebrando tudo, eu vou atender. Se não for isso, eu não vou atender. E aí, alguns profissionais interpretaram, com base no que o Conselho falou, que eu acho que foi inadequado, que ele só atenderia emergência. Aí ele se coloca assim, não, eu não sou linha de frente, eu não vou entrar aqui, não é emergência, é um paciente que precisa, então eu não vou entrar. Eu prefiro ficar fora. Pode ser uma interpretação e pode ser medo, ou realmente a pessoa não está entendendo que o papel dela fundamental é cuidar de quem precisa e cuidar mais de quem mais precisa. Eu acho, vou dar minha opinião, eu acho que, na verdade, é esse outro item que você colocou no segundo ponto, porque você pontuou muito bem essa questão da maioria dos psicólogos terem essa visão de atendimento individualizado. E no ambiente de trabalho, a gente sabe que a nossa história aí do Ministério Público, junto com o Fórum de Saúde e Segurança, foi sempre estudar o DEJUR, sempre estar discutindo sobre essa necessidade da psicologia dentro dos ambientes de trabalho, mas de uma forma coletiva. Né? E acho que, infelizmente, é isso que está acontecendo nessa perspectiva aí, desses casos.
E é bom que as pessoas estejam aqui discutindo e vendo essa live para que nós possamos ter mais condições de atuar melhor a partir dessa qualificação que está sendo feita aqui, né? Doutora, desculpa, Carla. Eu só queria dizer uma coisa, né? Eu estou vendo vários colegas que são técnicos de segurança do trabalho, eu vi alguns comentários aqui, enfermeiros. Eu quero dizer que nessa pandemia, você já era colada em enfermeira, eu arranjei vários que estão no meu anjo da guarda e meu duplo, em cada lugar que eu vou, são enfermeiras, de grande parte são mulheres, né, que eu uso feminino, porque são as pessoas que mais entendem de infecção hospitalar, mais entendem de manejo de equipe. Então, assim, a minha gratidão a enfermeiras, enfermeiros e técnicos de enfermagem, de vigilância do trabalho, de segurança do trabalho, que foram com a gente em várias unidades, são as pessoas que construíram junto com a gente, e às vezes tinha uma fala muito técnica diretiva, assim, sabe, igual a Defesa Civil, quando a gente tem deslizamento de terra, eu tenho experiência de desastre, ela chega tirando o povo e tudo, a gente fala assim, vamos ser suave, vamos ver qual é a percepção de risco, então vamos conversar. Então, junto com colegas, eles também têm aprendido a suavidade da escuta. Então, eles têm o conhecimento da técnica, a gente tem a suavidade da escuta e a gente vai trabalhando junto em equipe. No meu ponto de vista, é uma interpretação totalmente equivocada, né? O que nós temos exigido, e tem sido uma exigência nossa na organização do trabalho, nos novos processos de trabalho, e que tem sido recomendado pelos conselhos e pelas instituições de saúde, é a redução do número de pessoas de circulação dentro da unidade, e aí você tem que mexer, por exemplo, com a entrega, com a logística, alimentação, a entrega de medicamentos e tal, mas não reduzir o número de profissionais que são essenciais no momento de pandemia, como é um psicólogo, né? Eu penso que é uma interpretação totalmente equivocada, acho que não tem, no meu ponto de vista, continuo exigindo, porque enxergo nisso uma necessidade, né, para aliviar o sofrimento dos trabalhadores nesse momento. Sim, há necessidade de você reduzir, por isso que os protocolos, né, doutora Ionara, são essenciais para todo tipo de trabalho, de todo tipo de vínculo, para todas as atividades dentro da unidade, reduzir ao máximo a circulação de pessoas, mas naquelas atividades que é possível reduzir. Para mim, no meu entendimento, ele é tão importante quanto o médico, quanto uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, a equipe de psicólogos que está lá de uma escala, de um plantão, de domingo a domingo, né, prestando a assistência necessária para os profissionais de saúde nesse momento tão difícil. Eu penso que é uma interpretação totalmente equivocada dessa exigência de quanto à redução do número de pessoas dentro da unidade em razão da Covid. Só isso. Doutora Ionara, nós temos uma pergunta. Como profissional de segurança do trabalho, temos um papel técnico dentro das instituições, com protocolos de rotinas e normas regulamentadoras. O que a senhora sugere para agregarmos leveza nesse ambiente laboral? Eu acho que foi essa que eu tinha lido da Michelle antes, né? A leveza está em aumentar a escuta e não só a fala. Ao invés de chegar com a palestra pronta, talvez uma metodologia participativa, começando com o que vocês já sabem disso? E as pessoas falam. E aí você vai corrigindo as falsas percepções. Então, você constrói ativamente, e as estratégias até pedagógicas mais recentes falam que aquele que recebe passivamente, ele vai guardar pouca memória, vai ter pouca memória do que está sendo falado. Agora, quando você constrói ativamente, faz um desenho na parede e pede para eles organizarem que jeito que seria a melhor estrutura, e aí você utiliza a teoria, então é possível ter leveza, né? Então, tem muitas metodologias que são participativas, que podem ser feitas, né? Então, eu já trabalhei com metodologia participativa no Ebola, né? E no Ebola tinha protocolos muito rígidos, né? Então, a gente fazia uma metodologia mais leve para falar de algo rígido. E essa metodologia leve puxava deles, né? E, por exemplo, a gente gosta muito das palavras, né? Qual termo que as pessoas utilizam? Eles não utilizam termo técnico. Então, teve uma experiência que eu pedi que eles me indicassem quais palavras que as pessoas utilizavam lá em Moçambique, em outra língua, tinha mais de 20 dialetos, aí eu perguntava, em Moani, como é que você fala quando uma pessoa está doida, que não sei o quê? E aí eles iam pegando as palavras do que era ser doido, para a gente descortinar qual que era o afeto por trás disso, a alteração,
para descortinar qual era o paciente que a gente precisava buscar lá na unidade, na comunidade para ser atendido. Então, é um jeito leve, eu não precisava dar uma aula de psicopatologia, eu pegava do que eles já estavam dizendo, né? Entendi, muito interessante. Doutora Jaqueline, doutora Janilda, nós estamos faltando 18 minutos para terminar o tempo, né, de debate, e não houveram outras perguntas. As senhoras têm alguma pergunta, alguma ponderação? Não, penso que os esclarecimentos da doutora Ionara foram extremamente importantes, né, Janilda? Para os nossos procedimentos, para estender mais ainda a nossa atuação com outras abordagens, inclusive. E o que eu tenho para falar é só agradecimento, viu, doutora Ionara, pela disposição, pela disponibilidade. Agradecer ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, à Secretaria de Estado de Saúde, as entidades de classe, né, Janilda, que nos ajudaram nesse momento fortemente, a SES, as entidades de classe dos estabelecimentos privados, o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador, né, doutora Carla, que trabalhou bastante, né, para que a gente pudesse realizar, né, e ter esse momento tão importante, né, dedicado aos profissionais de saúde. Então, e eu espero que quem tenha nos ouvido se sensibilize, né, e nos ajude a ajudar, a cuidar dos profissionais de saúde nesse momento, os gestores especialmente, né? Eu tenho uma pergunta para a Ionara, eu não sei se ela vai conseguir me responder, porque é uma pergunta um tanto quanto difícil diante desse momento, mas como, doutora Ionara, eu, como condutora desse procedimento, Jaqueline e Carla, que estamos dispostas a fazer algo mais do que simplesmente essa live, né? O que você acha que nós poderíamos fazer através de qualificações como essas ou outras metodologias, né? Que nós pudéssemos agregar esses profissionais e colaborar mais do que simplesmente essa live aqui, porque esse procedimento promocional nosso é um procedimento que ele vai pegando, a gente vai descobrindo os problemas e a gente vai criando pontes para possibilitar coisas que venham ajudar, inclusive os empregadores, por consequência, os trabalhadores e, por consequência, a própria sociedade. O que você sugeriria que a gente talvez pudesse fazer de qualificação, ou sei lá, de alguma coisa, assim, que o Ministério Público, junto com essas outras duas instituições, pudesse fazer, e com o apoio das associações de empresários, que eles estão aqui, né, para melhorar esse atendimento e ajudar esse pessoal? Olha, eu não sei se responde, mas, assim, ideia eu tenho muita. Vamos lá. O que seria? Eu fico imaginando que talvez que sejam palestras ou workshops ou alguma coisa sobre liderança, essas lideranças mais participativas e democráticas, porque enquanto o gestor não tiver essa noção, não adianta falar contrata psicólogo. Para que psicólogo? Não adianta. Então, primeiro, essa noção de liderança e de gestão, que precisa ser modificada, e trabalhando com organizações fora do Brasil, o perfil de liderança é totalmente distinto. É aquele cara que chama, conversa, planeja junto. Então, assim, organizações de saúde muito legais de trabalhar, lideranças educadas, que já trabalham o assédio moral do trabalho, trabalham racismo, pensam em como estipular políticas de cota e equidade. Então, assim, o início com lideranças para mudar a lógica da cultura organizacional seria perfeito, não sei se seminários, alguma coisa assim. Quando eu estagiei na ONU, tinha um modelo de capacitação, era um modelo para empoderamento de mulheres na política. E o modelo era, pegava a prática e trazia para apresentar e fazia um desafio de um esquema. Então, cada um vai construir uma nota técnica para tentar ver como que vai trabalhar a saúde do trabalhador. E aí, todos aqueles fazem workshop de diferentes organizações, cada um vai, dá 3, 4 meses e volta, a próxima organização apresenta.
e aí vai construindo um ciclo, era como se uma rota, era rota de aprendizagem, que você passava a rota de diferentes serviços para cada um aprender com as experiências do outro. Na ONU chama de best practices, que seriam as boas práticas para trabalhar. A outra coisa é parâmetro, né? Sem parâmetro, de onde a gente parte? E o Conselho de Psicologia jamais estabeleceu parâmetros como o Corém tem. Em Corém, em algumas outras entidades, ele fala tantos enfermeiros por tantos leitos num plantão de 12 horas. A gente não tem isso da psicologia. Mas aí a gente criou aqui no Conselho de Psicologia. Então, se vocês buscarem no Conselho Regional de Psicologia do Estado de Goiás, tem uma nota técnica que se chama Parâmetros para Psicologia no Serviço de Saúde. Quantos psicólogos para fazer o quê? Esses parâmetros daria para construir uma nota técnica, e uma nota técnica de vocês com recomendações para os gestores. Então, a gente sabe que só isso não funciona, mas trabalhando gestores, parâmetros, notas técnicas, uma construção que seja para municípios. Eu acho que vi uma pergunta assim, um psicólogo só no município, impossível. Se a gente já tem os dados de sofrimento que ocorrem, se o IASC, que é a Organização Mundial de Saúde, já utilizam esse parâmetro, a gente já sabe de um sofrimento, eu preciso já ter uma equipe para um plano de resposta de saúde mental para a população e para os profissionais da saúde. Então, nesse parâmetro, uma equipe multidisciplinar que cuide de saúde mental e atenção psicossocial seria perfeito, né? Uma nota técnica, recomendações dos municípios e gestores seria perfeito também. Muito obrigada. Bom, eu quero mandar um beijo para a Jordana, companheira de rota há muito tempo, psicóloga, trabalha na área hospitalar há muito tempo, companheira de mestrado. Um beijo. Em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, do Ministério Público do Trabalho, da Auditoria Fiscal do Trabalho, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho de todo o Brasil, doutora Ionara, nós queremos agradecer imensamente. Primeiro, pelo sim da senhora, né? A gente sabe que a senhora está cansada, está envolvida. A senhora me disse que quando eu fiz o convite, a senhora disse, Carla, eu estou fechada, inclusive, né? Porque estava de quarentena, né? Pela possibilidade de contágio de um colega. Então, assim, nós sabemos, está todo mundo cansado, está todo mundo se dedicando, mas é isso mesmo que a doutora Janilda falou. A gente quer fazer algo mais que seja efetivo, só que a gente precisa de ideias, a gente precisa que os profissionais que estão à frente, que têm o conhecimento necessário, possam nos ajudar, nos orientar, né? Então, em nome de todos, agradecemos imensamente a belíssima participação da senhora e todas as experiências que a senhora compartilhou conosco. Muito obrigada. E eu passo a palavra à senhora, doutora Ionara, para as considerações finais. Carla, eu queria agradecer muito. Eu vejo em vocês mulheres que são mulheres de fibra, que constroem uma proposta de trabalho, que é uma proposta de trabalho de cuidado e ampliada. Então, eu acho que foi uma oportunidade única conversar com vocês. E essa parceria é uma parceria importantíssima para que a gente construa algo que vai proteger, que vai cuidar, que não vai esperar pelo adoecimento. E eu tenho aprendido muito com vocês, com a Hebe, eu estava vendo aqui, Hebe, coordenadora do Sereste Goiânia, aprendido demais essa perspectiva de um trabalho, que é um sentido do trabalho que é cuidado, e nós, profissionais de saúde, nos cuidando uns aos outros, com diferentes profissionais da equipe, e esses diferentes profissionais comprometidos com a saúde do trabalhador e da trabalhadora, principalmente nesse momento. Eu creio que o que vocês estão fazendo pode salvar vidas, quando a gente coloca desses cuidados. Quanto mais o trabalhador ele aumenta o grau de atenção e ele se sente satisfeito, menores são os erros, a possibilidade de contaminação e de diminuir essa possibilidade. Então, assim, que a gente aprenda a ir para o trabalho, subir a atenção e focar, sair do trabalho, relaxar, plantar bananeira e fazer alguma coisa que eu gosto, brincar com o cachorro e saber que nesse vai e vem a gente consegue passar pela pandemia. Muito obrigada, doutora Ionara. Doutora Janilda, a senhora gostaria de se despedir? Sim, eu quero agradecer demais a vocês, mulheres maravilhosas, né, que me ajudaram aqui. Ionara nova parceira, mas pode ter certeza que a gente não vai te deixar, viu, Ionara? Você vai nos ajudar mais ainda.
Aqui é o seguinte, quando a gente pega no pé de alguém, aí a gente não solta. E, assim, agradecer a todas as pessoas que participaram, agradecer a escola da Secretaria de Saúde, né, que nos ajudou, que é nosso parceiro. A auditoria fiscal, nem se fala, né? Nós somos irmãos aqui, né? O Fórum de Saúde e Segurança está do lado do Ministério Público, mas especialmente as instituições, né, de empregadores que nós pedimos que a PASEG está representada aqui, com certeza, as instituições representativas de empregadores, elas nos ajudam muito e vão nos ajudar muito, né, nesse processo todo, até porque eu vejo que eles estão interessados em fazer algo que seja efetivo, e isso é importante para o crescimento de todo mundo, né? Então, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido chegar nesse ponto aqui, e quero dizer que nós estamos projetando coisas para o futuro. Vamos seguir adiante e criar novas possibilidades para a gente ajudar as pessoas que dependem da gente. Obrigada. Muito obrigada, doutora Janilda. E nós vamos passar a palavra agora à doutora Jaqueline Carrijo para fazer as suas considerações. Eu já agradeci, mas aí eu não vou perder a oportunidade de falar, de reforçar uma fala sua, doutora Ionara, que eu achei, assim, espetacular, né? A gente tem que sair da zona de conforto, tem que sair da caixinha e procurar alternativas aonde elas existem. Se nós não temos no estado de Goiás, se as nossas organizações não conseguem todo o apoio técnico necessário na área de suporte, na área de apoio psicológico, vamos procurar em outros locais, em outros estados, em outras instituições, né? Vamos abrir a cabeça e buscar ajuda aonde a gente pode encontrar, né? Então, reforçar que a gente não está preso às fronteiras, né, Janilda, do nosso estado, não. A gente pode pegar informações e ajuda e suporte técnico de profissionais de outros estados da federação, né? E eu tenho certeza que os gestores... E a gente pode fazer isso. Com certeza. E eu tenho certeza que aqui em Goiás nós temos um ambiente, doutora Ionara, tanto dos empregadores quanto da Secretaria de Estado de Saúde para trabalhar dessa maneira. Então, muito obrigada novamente, obrigada, Carla, doutora Janilda, obrigada a todos e boa noite. Eu quero só finalizar agradecendo 3 pessoas maravilhosas que graças ao trabalho deles e a presença deles conosco, né, permitiram que esse momento acontecesse. É o Bruno, a Andréia e a Nilza, né, que são trabalhadores do SINAIT e que nos acompanharam em todo esse momento. Muito obrigada a todos e a gente, então, encerra agora essa live. Muito obrigada. Oi, Edis, tudo bem? Você está na fazenda?